eu queria pedir aí todos para desligar aí o microfone para não ficar um link ruim e depois a gente vai abrindo conforme perguntas. Primeiro, super bom ver todos vocês, gente aqui que eu não via há algum tempo. Eu vou contar rapidamente o porquê disso tudo. Nós temos vários colegas aqui do PGA de vários anos e, ultimamente, nos nossos grupos, a gente tem debatido muito sobre política, que não é uma coisa que eu diria que, pelo menos na minha vida, até alguns anos atrás, não fazia muito parte do meu dia a dia. E aí, no meio desse debate, eu conversando com a turma, eu falei, puxa, a gente podia fazer uma live onde eu poderia estar chamando aí algumas pessoas que trabalham comigo em Brasília, e que fazem e que me ensinam todos os dias um pouquinho desse organismo que é Brasília e que a gente pode também estar trocando um pouco de ideia. Eu acho que é uma experiência fantástica. Então, eu agradeço aí a participação. A ideia é renovar isso, pelo menos uma vez por mês, tentar fazer uma live para que os especialistas possam conversar um pouquinho com a gente e para que a gente possa entender um pouquinho mais desse ambiente. Eu vou fazer a abertura, depois eu apresento o Márcio, mas eu vou falar um pouquinho, fazer o meia-culpa, né? Por que eu me envolvi nisso há 6 anos atrás, exatamente em agosto de 2020. Eu e um amigo de muitos anos, nós estávamos conversando e a gente estava muito preocupado com o final da pandemia, a gente estava saindo da pandemia, e o que estava acontecendo no Brasil. E eu, né, sentando com ele, falei assim, puxa, a gente podia fazer alguma coisa, né? E daí derivou uma série de trabalhos. Eu estive em Brasília, fui conhecer um pouquinho do mundo de Brasília e reconheço que eu estou aqui hoje para talvez tirar um pouquinho do sentimento de culpa, porque eu fiz parte de um grupo de brasileiros como executivo e depois como empresário que sempre deixou Brasília de lado, né? Eu fiz parte, reconheço, daquele grupo que nunca quis se envolver em Brasília, que eu até brincava, avião é bom, passa ao lado de Brasília e vai embora, e eu estava errado, né? Eu estava errado, primeiro porque eu desconhecia completamente Brasília. Eu estou há 6 anos, eu vou toda semana a Brasília, eu tenho 2, 3 dias da semana que eu passo em Brasília, e eu diria para vocês que hoje eu não conheço 10% de Brasília. E ainda sou um aprendiz de feiticeiro no mundo de especialistas, né? Brasília é uma parte do Brasil que deveria fazer parte absolutamente fundamental de todas as organizações e de todas as empresas, porque nós não temos futuro se não entendermos, se não conseguirmos trabalhar ou entender como é que funciona Brasília. E Brasília é um aprendizado, primeiro, porque é um organismo vivo. Se alguém disser para vocês que sabe como funciona ou que sabe o que está acontecendo, você pode ter duas certezas. Ou o sujeito é ignorante ou está mentindo, porque é absolutamente impossível alguém dar alguma opinião de dizer que sabe o que está acontecendo em Brasília. Mas eu vou contar um pouquinho das mudanças que ocorreram na política brasileira e que isso nos levaram ao modelo que nós temos hoje, que é um modelo bastante interessante. O Brasil é um dos poucos países do mundo que ele é presidencialista, mas ele tem uma constituição que é bem parlamentarista. E isto fez uma mudança do governo Temer, um pouquinho antes, talvez, para cá. Existia até 15 anos atrás uma enorme concentração de poder
dentro do Poder Executivo. Então, o presidente da República, o ministro, o secretário de Estado, eles resolviam grande parte dos problemas do cidadão e das entidades, das empresas, etc. Então, uma empresa lá tinha algum problema, o presidente da Fiesp pegava o avião, ia para Brasília, sentava com o ministro da Fazenda, com o presidente da República e basicamente resolvia numa canetada. Isso mudou. Mudou por uma série de motivos, mas um muito simples. Como vocês sabem, hoje na Constituição brasileira, o Poder Executivo não tem autonomia para enviar, ele faz uma medida provisória, ele na realidade, ele não escreve a lei. Ele pode até apoiar, ajudar, mas ele não escreve. Ele faz uma medida provisória. Há 15 anos atrás, quando essa medida provisória era encaminhada para a Câmara dos Deputados, ela travava a pauta. E isso jogava um poder muito grande na mão do presidente, porque o presidente da Câmara ficava sem o que fazer, então tinha lá todos os deputados, ele estava lá numa sinuca de bico, não sabia como é que ia resolver aquilo, e sentava com o presidente da República e falava, pelo amor de Deus, eu preciso destravar a pauta para começar a trabalhar. E o presidente da República, bom, então eu preciso que você aprove isso, faça isso, eu tenho essa verba, eu faço essas coisas, tal. E assim funcionou o poder até 15 anos atrás. De lá para cá, houve uma interpretação das comissões. Eu não quero entrar em detalhe, mas esse negócio de comissão no Brasil é muito interessante, né? As comissões ela têm um poder político gigantesco, né? As comissões são lá 25 comissões, as principais, desde a maior de todas, que a comissão é a última, né? Então tem lá a CCJ, tem a Comissão de Finanças, tem uma série de comissões, e essas comissões têm lá o seu presidente e o presidente indica lá o relator. Então, esta linha de poder de você ter uma participação, ter uma liderança numa comissão é muito importante, porque isso é que faz um projeto ir rápido ou não, se ele pode ser acelerado ou não. E como é que isso acontece? A comissão é uma série de coisas que são regras, né? Indica-se a comissão numa liderança, no começo do ano, o presidente da Câmara, ele que aponta os líderes, e ele aponta em cima de negociações que ele faz pelo número de deputados, participação de partidos, é uma regra meio complexa. Mas isso é interessante porque essas comissões, elas deveriam estar pautadas ou estar discutindo e debatendo o que está, né, na lei, o que vai ser apresentado, o que vai ser melhorado, etc, etc. 15 anos atrás, isso era bloqueado porque parava tudo, o presidente da República, o Poder Executivo detinha um poder muito grande e o parlamento geralmente ia a reboque. O parlamento estava lá sempre discutindo como um segundo poder, não um poder igual. De alguns anos para cá, isso mudou. O parlamento foi empoderado muito fortemente e cada vez mais, né? Mudaram regras, criaram as emendas. Hoje em dia tem emendas impositivas, emendas de comissão, fundo de participação, fundo eleitoral, isso tudo tem regra, mas são coisas que dão. Só para vocês terem uma ideia, um parlamentar, quando começa o ano, hoje ele abre o computador dele lá para fevereiro, quando depois das férias, ele tem cerca de 35 milhões de reais para fazer o que ele quiser. Ele não tem que perguntar para ninguém, ele pode. Ele tem duas regrinhas básicas. Uma parte é para a educação, cerca de 18%, uma parte é para a saúde, cerca de 12%, e o resto ele pode fazer o que ele quiser. Vou mandar para uma estrada, vou apoiar comprar uma ambulância na cidade dos meus correligionários, ele pode fazer o que quiser. Então, isso dá um poder ao deputado. O deputado tem 35, o senador tem perto de 60, 57, 58 milhões todos os anos para poder somente em emenda impositiva, ninguém pode falar nada. Fora as emendas de comissão, né, fundo partidário, fundo eleitoral, isso é gigante. Por isso que esse momento que nós estamos vivendo é um momento único, porque os partidos começam a fazer a negociação
do tamanho do bloco de cada partido, isso vai dizer o quê? Quanto cada partido vai ter de grana. É isso que importa. E quanto o partido tem de grana é o poder do partido, não só para a eleição, mas também para apoiar as coisas. O que isso impactou, esse empoderamento do Congresso Nacional? O que isso impactou na vida dos partidos, na vida do país, e ninguém percebe? Agora estão percebendo. As entidades, ao invés de ligar para o presidente da República para resolver um problema, ligar para o ministro, agora tem que ligar para 513 deputados, para 81 senadores, para mudar a lei, porque o Poder Executivo perdeu o poder. Esse poder hoje está no parlamento. Total, total. Tá? Então, o parlamento tem até. O parlamento pode aprovar uma lei, o presidente da República ele vai lá e veta, o parlamento pode derrubar o veto e acabou. Quem monta o orçamento da União é o parlamento. Monta o orçamento. O presidente da República recebe, manda para os ministros, o ministro discute o orçamento, volta e, se a Câmara quiser, não aprova. Então, isso foi uma mudança brutal na condição. E aí, imagino as empresas e as entidades que tinham que conversar com 10, 20, 40 pessoas, agora elas têm que conversar com 500, 1.000. Esquece, não consegue. Neste mesmo momento, como as comissões começaram a ficar muito politizadas pelo número enorme de partidos políticos que existiam no Brasil, nós chegamos a ter 34. Hoje nós temos 14, se a gente pegar como federação 12, 13, mas assim, nós chegamos a ter 34. Então é impossível dizer que tinha um partido que era dominante. Existem partidos que, claro, têm uma posição mais vantajosa, maior número de deputados e senadores, e, obviamente, eles têm mais poder. Mas, levando isso em consideração, quando a gente olha sobre o ponto de vista das organizações e das empresas, isso dificultou muito esse diálogo. E as comissões também politizadas. E aí, o que aconteceu em Brasília? Eles começaram a formar uma coisa interessante chamada Frente Parlamentar. A Frente Parlamentar é a aglutinação de um grupo de deputados, independentemente do partido, que assinam um protocolo e faz uma requisição para organização mesmo, para a frente existir, e esta frente parlamentar debate um tema. Frente parlamentar do agro, frente parlamentar da indústria, frente parlamentar. Tem frente parlamentar para cacete. E nós, há 6 anos atrás, começamos a observar e avaliar, e a gente percebeu que tinha algumas frentes parlamentares que funcionavam muito bem, outras nem tanto. Só para vocês terem uma ideia, tem mais de 300 frentes parlamentares registradas em Brasília. E deve ter umas 4, 5 que funcionam bem, que são bem ativas. E aí nós fomos entender por quê. E aí a gente percebeu que por trás de uma frente parlamentar de sucesso existe um instituto organizado. Aí nós dissemos, puxa, vamos montar um instituto. Foi aí que saiu a ideia do Instituto Unidos Brasil, que é a organização que eu e o Nabil fundamos, e que hoje é uma das organizações talvez mais ativas em Brasília, eu diria que é uma das 2 ou 3. Nós temos e apoiamos uma frente parlamentar, que é a Frente Parlamentar do Ambiente de Negócios, que a cada 2 anos renova, entra um novo presidente, hoje é coordenado por um deputado de Pernambuco, chamado Mendonça Filho, e um senador, que é o senador Efraim. 2 grandes deputados parlamentares que são muito ativos em Brasília. A nossa frente tem mais de 230 parlamentares e nós debatemos assuntos transversais. A gente não debate um tema, a gente debate assunto transversal. Espera aí que tem alguém com o microfone ligado. Me ajuda aí, alguém. E aí, nós com esses assuntos de maneira transversal, é importante porque a gente consegue ter entidades que são de diversos setores, que nos apoiam para poder dar continuidade ao Instituto. Então, o que o Instituto faz? Nós temos uma equipe que avalia determinados estudos. Então, vamos lá, reforma tributária. Para vocês terem uma ideia, a nossa participação da reforma tributária foi enorme, né? O governo estabeleceu 7 grupos de trabalho, dos quais 5 eram lideranças nossas.
Nós colocamos quase 528 advogados de diversos setores debatendo uma parte da reforma para a gente conseguir fazer caminhar. Mas os nossos assuntos são assuntos, alguns assuntos que são bandeiras, que nem a reforma administrativa. Agora vamos estar trabalhando na área de saúde, vamos estar trabalhando esse ano agora forte na área de segurança. Temos aí algum trabalho na área de energia, temos trabalho na área de inteligência artificial e temos assuntos do dia a dia das entidades que nos apoiam. Então, a Carla, que é a nossa gerente que está aqui hoje com a gente, ela lidera o nosso grupo que fica. Eu tenho um grupo que fica na Câmara, eu tenho um grupo que fica no Senado e um grupo que fica na base. São advogados, estudiosos e também das nossas empresas apoiadoras que nos colocam e nos apoiam com pessoal, com equipe, etc., para fazer esses debates. Hoje, a ideia é falar um pouquinho sobre esta Brasília e falar um pouquinho sobre este ambiente de negócio. Então, eu convidei o Márcio. O Márcio, ele é uma pessoa que tem uma experiência brutal em Brasília, mais de 30 anos que ele está envolvido no meio de comunicação, como jornalista, como apoio, foi secretário do Temer na área de comunicação, trabalhou em diversos órgãos e hoje é um dos nossos colaboradores, parceiros, que nos ajuda a fazer um entendimento da leitura de Brasília, porque, como eu disse, como Brasília é um organismo vivo, a leitura de Brasília é importante, porque a leitura ela pode vir de uma reunião, ela pode vir de um aceno, ela pode vir de uma mudança, ela pode vir de uma pesquisa de mercado. Lembre-se, um organismo vivo ele reage todos os momentos. Então, eu queria passar aqui para o nosso querido Márcio de Freitas, que é uma pessoa muito querida, que está comigo quase todos os dias aqui em Brasília, e que vai falar um pouquinho da importância disso tudo e, Márcio, contar um pouquinho desse universo em Brasília para que a gente possa aprender um pouquinho com você. Obrigado, Márcio. Obrigado. Eu acho que essas conversas eu aprendo mais do que vocês comigo, porque é sempre bom essa troca de opiniões, ouvir as pessoas e ter também insights que vêm de fora desse ambiente de Brasília. Brasília é a capital, mas a gente sabe que o país é muito maior, tem muito mais coisa que vem para cá, apesar de serem tratados aqui e pelo centro de decisões a gente compreende a força de Brasília, mas é o país que é representado aqui. O Castilho tocou em alguns pontos que realmente eu acho que a gente precisa entender como esse processo se deu. Né? Quando ele fala dessa coisa da independência dos poderes, a gente vê que está na Constituição, mas ela nunca existiu de fato até determinado momento. Eu participei da última eleição do Temer, fazendo a campanha do Temer para a presidência da Câmara, em 2009. E em 2009 era fundamental uma coisa que era determinante para viabilizá-lo ou não como presidente da Câmara. Era o apoio do presidente Lula, que na época estava na presidência da República. Se ele não tivesse esse apoio, se ele tivesse um veto do presidente Lula, ele não conseguiria ser eleito presidente da Câmara, porque o governo controlava toda aquela máquina, essa máquina de emendas parlamentares, essa distribuição de recursos, cargos. Então, era o governo quem elegia a sua maioria, quem beneficiava a sua base, quem estava próximo e deixava à míngua quem estava na oposição. E esse tratamento diferenciado é que fazia com que o país sempre tivesse partidos governistas muito fortes. Né? Então, todo mundo estava atrelado à base do governo. Com o advento da Dilma, que não entendia muito de política, eu vou usar uma expressão suave aqui em relação à compreensão dela de política de Brasília. Se o Castilho está falando que ele demorou a aprender, ela acho que nunca conseguiu entender Brasília desse ponto de vista político. E aí ela fez o quê? Ela fez uma competição, uma disputa com o Congresso Nacional e ela travava muito esses mecanismos de atendimento. Ela não queria nomeações, atender nomeações, indicações. Ela selecionava muito, ela brigava com pessoas e muitas vezes até as brigas eram erradas. Eu lembro que ela brigou com o Edson Lobão porque não queria aceitar a indicação do Edson Lobão
pro ministério, depois ela virou amicíssima, admirava o Edson Lobão. Então, assim, eram umas brigas que você não compreendia qual era o processo dela naquele momento para rejeitar uma ideia, uma proposta e tal. Ela implicava com alguma coisa, depois ela mudava completamente de opinião. Era um negócio meio estranho, um processo meio decisório dela, era confuso. E nessa confusão dela, ela brigou com o mecanismo das emendas parlamentares. Para vocês terem ideia, no governo Dilma, é, as emendas parlamentares significavam no processo de distribuição do orçamento discricionário que o governo tem e que o parlamento tem ali para, né, determinar o que vai ser realizado em termos de obra, 4,5% do total da verba discricionária daquele período. Hoje, esse orçamento discricionário nas mãos do Congresso Nacional é 24% do recurso discricionário que está no orçamento. Rapaz, falando Então, aqui a agora, evolução o grupo todo nosso está todo ligado aqui. É, É tá impressionante. vazando, tá eu vazando. achei que é. Do sistema, não, o sistema de Desculpa, comunicação, né? tá vazando. Castilho, pede para o Antônio Os Silva colegas estão ligados. desligar o microfone. Não, estão ouvindo, meu microfone está desligado, eu desliguei. Não Não, tá. Ah, tá, não, Esse- Antônio, tá o ligado teu- o microfone. Ah, o teu desculpa. microfone está ligado. Obrigado, gente. Desculpa. mas aí Júnior, seu também. Obrigado. que se a gente tem esse volume hoje nas mãos do orçamento, isso significou a independência financeira real do Congresso Nacional. E hoje as decisões passam por ali de uma forma muito mais coesa, interna. Então, quem administra o orçamento da Câmara é o presidente da Câmara e ele distribui ali esses recursos junto com os deputados, e o presidente do Senado faz esse mesmo movimento no Senado Federal. Tanto que o governo Lula ele faz um movimento diferente para sua coalizão. Ele se aproxima do judiciário, que passa a arbitrar as decisões em acordo. Então, a aliança do governo não é mais tão forte com os partidos, ela passa a ser com a instituição judiciário, com o Supremo Tribunal Federal, que pode barrar, que pode avançar, que pode pressionar, que funciona como um mecanismo ali para reequilibrar esse jogo. Então, o Supremo Tribunal Federal, onde o presidente indica, né, os seus integrantes, eles são aprovados, a gente viu que nem sempre são aprovados, agora no caso do Jorge Messias, mas são aprovados, são indicados pelo presidente da República, tem uma relação já simbiótica com o Palácio do Planalto. Mas passou a ter uma relação de dependência, porque em determinados casos orçamentários, determinados casos que o governo pode perder ali vultuosos recursos em relação ao que pode impactar o orçamento, a decisão passa pelo Supremo. Se essa decisão pode ser um ganho também, o governo também procura arbitrar. Vou lembrar aqui um caso que, para mim, é um pouco emblemático até para mudar posições ou para conseguir determinadas ações. No caso da Eletrobras, por exemplo, que havia sido privatizada no governo Bolsonaro, o governo entrou num litígio para poder indicar os membros do conselho e participar das decisões da Eletrobras, influenciar essas decisões de investimentos, de venda de ativos e tal, participar ativamente, cobrar e criar. A partir do momento que o governo conseguiu o seu intento, né, a ação que havia sido protocolada lá foi feito um acordo e ela desapareceu no ar. Mas o governo conseguiu fazer esse movimento de interferir, inclusive, numa empresa privatizada através dos mecanismos que ele pôde recorrer ali ao judiciário. Então, assim, a ação do governo hoje, ela mudou desse foco que era antes somente no Congresso Nacional para esse âmbito do judiciário. Então, nós vivemos um presidencialismo de coalizão judicial. Aí você olha o que, que acontece no Congresso. O governo passa por dificuldades, seja na Câmara, como passou no ano passado, esse ano conseguiu avançar e conseguiu melhorar a relação com o presidente da Câmara, mas no ano passado teve um ano muito difícil e continua tendo dificuldades no Senado Federal. Tanto que a gente, nos últimos dias, a gente tem visto vários projetos serem aprovados que o governo chama de pautas bombas, trazem esse prejuízo e essa dificuldade para o governo. Então, Brasília, onde a gente tem acompanhado essas relações o tempo todo, ela tem mudado muito. E, evidentemente, que aí você precisa ter capacidade de articulação, capacidade de influência e capacidade de trazer a sua pauta para dentro da pauta do
do espectro político que você está vivendo, né? Dentro da arena política, você precisa criar esse mecanismo de condução do processo, fazendo ou encontrando as suas ideias. Acontece que nós temos um governo que ele é de esquerda, com propostas e costumes muito voltados para a intervenção do Estado e propostas identitárias muito presentes no seu discurso em alguns ministérios, e nós temos um Congresso que ele, ao contrário disso, ele é um Congresso conservador, ele é um Congresso com características mais liberais, mas muitas vezes também com a defesa, em alguns pontos, coincidente com o governo, de intervenção na economia. E isso criou uma certa dificuldade nessa operação também. É outro ponto que a gente tem que observar, que criou um ponto de atrito ali com o governo. Além do que, como é um governo à esquerda, com um Congresso conservador, ele passou a ser também, depois de sua independência econômica, ditando o orçamento, ele passou a ter um outro processo que vem lá de trás, que foi o momento em que a Lava Jato, depois do Mensalão e Lava Jato, se optou por um modelo de financiamento das campanhas eleitorais no Brasil com modelo público e não mais modelo Então, há um tempo atrás, financiamento privado. 2020, Tá eu. vazando um áudio também aqui, por favor. John, o teu microfone está ligado. Então, naquele momento em que essas denúncias de que o financiamento privado estava sendo direcionado para e desviado muitas vezes de campanha ou usado como caixa 2, se proibiu ou se limitou a ação das empresas de financiarem, as pessoas jurídicas já não poderiam financiar como financiavam antes. A partir desse momento que se destinou ali que quem iria financiar seria o orçamento público, nós criamos dois movimentos, num movimento só nós fortalecemos a autonomia dos partidos para decidirem os recursos, já que eles votam o orçamento, eles resolvem quanto vão gastar na eleição, eles resolvem também e escolhem as regras pelas quais eles disputam a eleição. Então a concentração de poder na mão do Congresso Nacional ficou enorme. E eles usaram isso para fortalecer as próprias máquinas partidárias. Então, gente como o Valdemar Costa Neto, que tempos atrás era um presidiário que as pessoas não queriam chegar perto, de repente passaram a ser incensadas e valorizadas na política nacional, porque tem uma máquina política enorme, com recursos, com financiamento próprio da sua operação diária e com recurso eleitoral extra que o próprio Congresso Nacional delimita ali quanto que eu vou gastar nesta eleição. Então, assim, a parte de orçamento público destinado também às eleições aumentou significativamente. Mais uma independência propiciada ali ao Congresso Nacional, que fortaleceu a máquina partidária e que criou um mecanismo que está sendo concentrado, que antes a gente tinha essa dispersão partidária. Aí criaram regras para também criar uma certa reserva de mercado, que eu acho que é uma tendência a se observar se ela vai continuar, porque muita gente quer concentrar cada vez mais esse recurso e essa administração desse recurso que está na mão dos partidos, das cúpulas partidárias, porque ele se retroalimenta para manter o seu poder. E ele fica um pouco mais fechado às atividades partidárias e aos grupos sociais. Tanto é que os sindicatos perderam um pouco de poder, mas os empresários perderam poder também. Perderam poder porque o peso de quem produz nesse país muitas vezes não é percebido. A gente compreende o processo, a divisão, mas se olha muitas vezes o empresário brasileiro como aquele cara que ganha muito dinheiro, que ele vive gastando muito, tem seu jatinho, tem sua mansão milionária, vive no exterior mais do que no Brasil, e aí cria um certo mito de que o patrão explora, né? É claro que há lucro, que há ganho nisso aí, mas que o patrão ele ganha isso do nada, que ele não precisa trabalhar, que ele é beneficiário disso. E o processo não é compreendido muitas vezes com a narrativa que muitas vezes as esquerdas fazem, que certos grupos sociais fazem, e aí você não tem hoje uma defesa clara desse processo dentro do Congresso Nacional. Eu acho que isso aí é um outro problema que eu acho que a gente vive diante de um quadro que é de hostilidade ao capital, que a gente sabe que não é um processo novo, isso é
antiquíssimo, né? A gente vai lá encontrar isso em Marx, a gente vai encontrar até antes dele nos capitalistas utópicos, mas a gente percebe que isso se acentua muito em determinados momentos quando a gente vê a sociedade polarizada. Você transforma, né, um grupo social e você diz que todo empresário é bolsonarista, todo empresário é isso, todo empresário é aquilo, esse grupo conservador, e você não consegue mostrar as qualidades dos empresários brasileiros, os políticos mesmos, eles não valorizam isso, eles conhecem, porque muitos deles são também, mas eles não valorizam o peso dessas atividades, de quem produz aqui, quem compete aqui, quem gera emprego aqui, quem gera riqueza, quem gera inovação, quem está trabalhando no Brasil No Brasil. e gerar desenvolvimento aqui. Então, é o que eu acho que é um outro problema que a gente passou a ter diante desse quadro, quando o Castilho fala que ele veio aqui atuar, eu acho que isso é um movimento que tem que se acentuar, e mais do que isso, né, as pessoas têm que entender esse processo do que gera riqueza, o que gera movimento econômico no país. A gente sabe que o empresário é que gera isso, que é a inovação, que o empreendimento, que é a capacidade de produzir, de ter coragem de botar o seu capital ali, porque seria muito mais fácil para vários de vocês aqui vender o que tem, botar o dinheiro guardado ainda em algum lugar e ficar só recebendo o rendimento daquilo, que é uma operação praticamente sem risco, né? Botar no Tesouro Americano, aplicar no Tesouro Americano ou no Tesouro Brasileiro aqui, com juros que paga-se aqui, é uma operação muito mais tranquila do que investir, do que correr risco de enfrentar muitas vezes legislações contrárias, né? Decisões que muitas vezes são demagógicas, mas é um processo que muitas vezes gera um desgaste muito grande para quem está fazendo isso. Mas as pessoas não reconhecem o peso do empresário, o peso e a força disso. E aí eu acho que o momento que a gente está vivendo no país hoje é que exige muito desse movimento que eu acho que é didático, ele é pedagógico para a política brasileira, de reposicionar as forças políticas. Até porque, se não houver esse movimento, cada vez mais os próprios interesses políticos eles vão se retroalimentando sem estar abertos à sociedade. E esse processo de pressão ele tem que existir. E existe por diálogo, por conversa, mas também, claro, pela presença aqui, por estar conversando, por estar o tempo todo, não só com o governo, não só e até com o judiciário, hoje é obrigado a se ter diálogo, porque é uma força política importante, é, e também com os políticos de Brasília. E é um cenário que a gente tem acompanhado aqui, mas eu não queria falar muito, como eu disse para vocês, eu aprendo muito mais ouvindo questionamentos, discutindo, ouvindo opinião, do que só falando. Eu acho que é importante essa troca, que isso é que enriquece o debate, isso é que traz esse processo para exemplos muitas vezes práticos que a gente pode contar de histórias ou de falar de momentos específicos, se vocês têm alguma dúvida ou querem um esclarecimento ou querem, claro, trocar uma ideia e manifestação, porque eu acho que isso é importante aqui no nosso diálogo. Ô, Márcio, antes de você passar, da gente abrir para perguntas, eu queria que você fizesse duas considerações rápidas, né? Como você vê hoje o poder do Hugo Mota, presidente da Câmara, e como você vê, quando eu falo poder, é poder e a dificuldade, né? Do Alcolumbre, que hoje se posiciona como o homem mais importante do país, e, na realidade, se a gente conhece Brasília, ou é. Como é que você vê isso e os movimentos de curto prazo, antes da gente abrir para a pergunta, desses dois personagens absolutamente importantes, no meu ponto de vista, o Columbre muito mais importante, talvez, do que o próprio Poder Executivo como um todo. Como é que você analisa isso? Olha, todo o poder congressual ele é coletivo, né? Quem está sentado naquela cadeira chegou por voto de um grupo. E se permanece na cadeira é por força de um grupo. Então, claro que você tem uma diluição ali, você tem parlamentares que, como a gente usava a expressão que já está muito batida, que é o baixo clero, você tem deputados ali que eles estão no vagão, eles são conduzidos, mas tem alguém lá na frente que está conduzindo a locomotiva, tem alguém que está puxando, que aciona a máquina, que liga a máquina, que bota ela para rodar. Então é esse processo que muitas vezes acontece. O Hugo Mota, eu não diria que ele é o maquinista, mas ele hoje está operando essa máquina por delegação de algumas pessoas. O ex-presidente antes dele, que é o Arthur Lira, talvez tenha sido o presidente da Câmara, eu estou aqui há 30 anos,
Eu não me lembro de ter visto, e trabalhei com Temer, por exemplo, tive relação com Aécio, João Paulo Cunha, enfim, vários presidentes da Câmara ali, mas eu nunca tinha visto um presidente da Câmara com tanto poder. Até por essa migração, que nenhum deles teve antes, né, uma dotação orçamentária para distribuir para a sua turma. Tanto é que ele foi eleito com uma votação estrondosa, reeleito, né, o Arthur Lira. Então, ele teve essa concentração de poder. Quem criou o mecanismo das emendas positivas foi Eduardo Cunha, mas não conseguiu operá-lo, porque foi, né, depois sofreu aquele processo no Conselho de Ética e aí teve a condenação, enfim, e perdeu o mandato. Ah, o Rodrigo Maia implementou depois as emendas de bancada, as emendas secretas e tal, e quem operou efetivamente foi o Arthur Lira. E esse poder ele soube usar como poucos, né? E durante o governo Bolsonaro, onde não havia uma articulação política forte num primeiro momento, ele nadou de braçada, ele conseguiu se organizar muito bem e acabou tendo um correligionário lá dentro, depois, na Casa Civil, que foi o Ciro Nogueira. Então, assim, foi um partido que ficou muito forte, ficou muito ostensivo naquele momento. O Hugo é fruto dessa transição, mas ele é um dos integrantes desse processo aí de lideranças que surgiram dessas mudanças e ele está exercendo hoje esse cargo, mas ele está no momento eleitoral dele. E ele. Pode falar, Zé Eduardo, por favor? Eu tenho uma pergunta para você. Na verdade, são duas perguntas. Já que você fez essa abertura, chance próxima de zero, pegando um pouco da abertura que o Castilho fez, chance próxima de zero de ter um parlamentarismo, que me parecia muito mais prático, né? Muito mais convergente dos objetivos. E outra coisa que chama atenção, mesmo com essa força do parlamento, de todo o Congresso, nós temos grandes empresas, grandes oligarquias, como o caso na época da Dilma, do Eike Batista, agora da família Joesley. É um modelo meio da Rússia, meio de oligarquias, né? Acaba sendo uma concentração muito grande. Como é que você pode romper isso e ter condições mais razoáveis para os empresários? Então, falar um pouco de parlamentarismo sobre essa força de algumas poucas empresas. Você falou de parlamentarismo, o próprio Arthur Lira andou conversando tempos atrás com uma proposta que foi formulada pelo Gilmar e pelo ex-presidente Temer, que era de fazer um presidencialismo, um semipresidencialismo, um semiparlamentarismo, que é uma fórmula que, por enquanto, não conseguiu avançar. Acho que o Lula trabalha intensamente contra ela, e eu acho que, assim, o momento é complicado porque o parlamento, sempre que você fala em avançar, em concentrar poder sobre ele, ele também está na defensiva. E está na defensiva hoje no Supremo Tribunal Federal, volto a colocar o Supremo aqui na mesa, por um inquérito que está na mão do ministro Flávio Dino, onde se investiga essas emendas parlamentares. E olha, é muito complicado se você trabalha com uma perspectiva de valorizar o parlamento, se ele passa a responder esse tipo de questionamento moral e ético, escândalos de corrupção um atrás do outro, é difícil que a sociedade brasileira apoie. E aí você, para fazer isso, você precisaria de um plebiscito ou de um referendo. E dificilmente, se o executivo vai permitir, até nessa aliança que tem com o judiciário, perder poder para o parlamento e vai tentar usar esse mecanismo para evitar que o parlamento concentre e pegue mais poder para si. Primeiro ponto. Aí a família Joesley, assim, a família Batista, né, que eles são próximos do governo Lula, cresceram muito no governo Lula, no primeiro e segundo governo Lula, com a Dilma também cresceram muito, tiveram expressão, agora voltaram, ficaram um tempo fora do núcleo central de poder, mas voltaram com a volta do Lula, eles voltaram a circular de uma maneira muito forte. Eles têm apoio congressual, porque na prática o apoio financeiro que eles podem dar é muito grande, eles têm uma força econômica acima do padrão normal, e você não tem nada hoje que coíba nenhum grupo, seja financeiro, seja econômico, quando ele é muito grande, que você faça esse movimento de contenção. É, o país não tem isso. Tanto é que a gente tem uma concentração bancária muito grande, são pequenos grupos que controlam as finanças do país, com o governo dividindo ali com seus bancos estatais,
mas a gente viu aí, até esse escândalo do Master revela muita coisa desse intestino, mas revela também, assim, a ação efetiva desses bancos, que eu acho até, de certo ponto, benéfica, mas para evitar que se entrasse ali a pessoa que estava entrando pelas formas que ele estava tentando entrar, mas houve efetivamente uma ação dos grandes bancos para conter ali aquele movimento e para uma reação punitiva para dar uma lição para todo mundo entender que quem tentar furar o bloqueio que eles estão fazendo e tentando ver com determinadas práticas será expelido do sistema. Então, hoje é difícil imaginar uma mudança assim em relação a essa concentração econômica que a gente tem hoje no Brasil. Não temos mecanismos e nem temos institucionalidade para fazer isso. Quem é o órgão de controle hoje tem muita dificuldade de operar, sejam as empresas reguladoras, as agências reguladoras, seja o próprio CAD, aí as interferências políticas de diversas formas elas não conseguem barrar esses processos. Adriano? Márcio, boa noite. Muito obrigado. Deixa eu entender uma coisa aqui. Esse mecanismo que levou a essa mudança do poder, ou enfim, do reequilíbrio de poder, né? Lá no Fernando Henrique era um outro tipo de estrutura, né? Você concentrava o poder nos ministérios, enfim, você explicou bem no início. E essa mudança é constitucional? É, Era assim que a Constituição imaginava que ia funcionar, esse reequilíbrio entre os poderes, ou isso foi se conquistando nesses vácuos de poder que você contou um pouquinho da Dilma, depois certamente o Temer conseguiu avançar, depois o Bolsonaro era quase que não agia, enfim. Como é que isso se mantém? Porque evidentemente que quando já teve uma discussão sobre parlamentarismo, o parlamentarismo nunca é bom para a esquerda, né? Porque a esquerda, o voto popular e dá mais poder ao presidente. Então, na hora que você tira o poder do presidente, de certa forma, você está tirando o poder do movimento natural da esquerda. E o parlamento, se você coloca muito mais deputados e senadores, e isso pode ser conquistado o seu voto nos seus rinchões, aparentemente você consegue ter um parlamento mais conservador. Quer dizer, o que eu quero saber é o seguinte: isto que se estabeleceu se mantém ou há um risco ainda, ou político, ou no judiciário, para voltar, caso não seja da natureza constitucional? Não, isso foi colocado na Constituição pelo Eduardo Cunha, quando ele fez esse movimento. Nós temos que entender o seguinte: os parlamentares, a partir do momento que o governo negou a eles essa distribuição de recursos, eles foram para a Constituição. E você vê que a nossa Constituição hoje, ela se mostrou muito aberta a movimentos corporativos. Tanto é que a gente tem coisas na Constituição que, sinceramente, são absurdas. A gente tem um teto de enfermagem colocado na Constituição. A Constituição brasileira ela passou a ser ocupada por grupos que fazem pressão, grupos de pressão muito específicos, né, como os enfermeiros fizeram esse movimento, e agora estão os médicos também querendo estipular um teto, um piso para a sua categoria, e colocar isso na Constituição. Então a gente vê que o movimento reivindicatório ele passa por isso. Agora você imagina a própria categoria parlamentar defendendo seu interesse. Eles foram lá e falaram: pô, estão fazendo isso para outras coisas, vão fazer isso para a gente. E colocaram na Constituição as emendas impositivas. E foram expandindo isso de forma legal, institucionalizando isso. Então hoje nós temos um arcabouço parlamentar, de emendas parlamentares, que está todo regulamentado e que ele é obrigatório neste momento. Então, eu sou parlamentarista. Acho o parlamentarismo um regime muito melhor do que o presidencialismo, mas vejo as dificuldades que a gente teria hoje no país para implementar isso em função dessa disputa de poder. E eu acho que assim, a gente teria que passar por uma transição. É difícil você imaginar hoje, é, em- até porque você tem, com essa característica que a gente tem hoje, você vê, a gente tem um presidente do Senado que é do Amapá. O Sarney também do Amapá já foi presidente.
né? O Renan Calheiros de Alagoas. São estados pequenos, pouco representativos do ponto de vista do tamanho da população brasileira, mas conseguem ocupar esses cargos por negociações e articulações que eles fazem para garantir as suas eleições nesses acordos regionais. Então você não tem um peso efetivo da população, da representatividade econômica, mas você tem a questão da representatividade regional por acordos políticos e apoios localizados para conquistar esse apoio e para depois manter essa mão. E aí, quando esse cara senta na cadeira, ele passa a beneficiar mais o Amapá do ponto de vista econômico do que um grande estado como São Paulo. Proporcionalmente, o Amapá hoje tem muito mais recursos sendo repassado para lá do que São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, entendeu? Aí você cria um desequilíbrio, cara, do ponto de vista institucional. Ô, Márcio, só antes de passar para o Mário, que fez uma pergunta, eu queria novamente elogiar e agradecer a participação de todos e colocar um pouquinho deste trabalho que a gente está fazendo e que eu me sinto muito feliz em ver esse grupo de colegas e amigos participando. Eu estive jantando com o ex-presidente Temer um tempo atrás, e eu cheguei para ele e eu fiz aquele meia-culpa, presidente, eu nunca me envolvi, eu fui daqueles executivos que nunca quis se envolver nada. Ele falou, Castilho, eu vou te dizer um negócio que não é meu, mas eu aprendi, que é o seguinte, política é algo que se você não fizer, alguém vai fazer em seu nome e vai assinar o cheque em branco que você está passando. Então, a participação da sociedade, dos empresários, nesses movimentos que vocês estão conversando, é fundamental, porque da mesma maneira que os parlamentares articulam, nós, empresários, nós, executivos, precisamos aprender a nos articular para defender os nossos interesses. Mário, quero te ouvir. Espera aí, teu microfone. Liga o microfone. Tá fechado o microfone ainda, Mário. Ainda Ok. não. Agora Aí, abriu. deu. Tá, vamos lá. São dois posicionamentos. O primeiro deles é: existe uma distância muito grande entre o eleitorado e os políticos. Parte dessa distância é pelo modelo de votação que a gente tem no processo de contagem dos votos a favor de partido, em que parte do plantel eleito não tem nenhuma ligação direta com ter sido votado para, né? O famoso caçador de votos que traz votos para a legenda e os votos da legenda vão para uma lista que não é aquela que o eleitor escolheu. Na sua perspectiva, mas qual a chance que você vê da gente ter espaço para se mobilizar para ter o voto distrital? Porque se a gente não mexer no parlamento, se a gente não mudar um pouco quem está aí, isso nunca vai mudar. Ainda mais agora, com todo esse quadro que você nos reportou de poder, né? Quem está com um osso não vai largar esse osso. Mário, eu acho assim extremamente interessante isso que você coloca. Eu acho que a máquina partidária, ela está, como eu falei, ela está cada vez com mais recursos para decidir e tal. Ao mesmo tempo, as campanhas ficam caras e as demandas vão surgindo com uma forma diferente de se relacionar para buscar o voto. Você vê que assim, o grande fenômeno dessa eleição até agora é um cara chamado Renan Santos. E ele é um fenômeno porque ele está na internet, ele fala uma linguagem diferente, ele é um franco atirador, crítico, ácido, duro, contundente, e está conseguindo reverberar ali num público jovem, onde ele está expandindo sua votação e está crescendo, está chegando até as outras áreas. Essa comunicação dele é eficaz. Mas ao mesmo tempo alguém precisa se comunicar, todo político precisa fazer isso, ele precisa pagar por isso. Então, ele tem que assumir um custo operacional de fazer redes sociais, e aí esse processo está ficando mais caro. Ele começou muito barato, mas o preço dele está subindo. Assim como os marqueteiros lá de trás, dos anos 80, quando começaram as campanhas, voltaram as campanhas eleitorais para aqui, para prefeitos, governadores, de 82, e depois esse movimento foi crescendo. Quando começou 89 a primeira campanha, você tinha os marqueteiros, esses caras depois, Duda Mendonça, né, foi aquela coisa de ficar grande, então ficou caro, e hoje é muito caro você ter um marqueteiro, estruturar uma campanha,
coisa profissional. Isso também está começando a encarecer. Para fazer uma campanha razoável e ficar. Você tem fenômenos como Nicolas Ferreira, que ele é votado em todos os municípios de Minas Gerais. Mas a maioria dos deputados de Minas Gerais não são. Eles são a favor de restringir. Eles não querem que o Nicolas Ferreira entre na sua base, né? No seu rincão lá que eles delimitam como uma área de atuação. Eles querem proteger aquilo. Eles já estão ficando incomodados com esse fenômeno, porque o cara investe, dá recurso para a prefeitura, vai lá, faz relação com o vereador, com uma liderança, com empresas ali naquela região. Aí chega o Nicolas Ferreira, que nunca botou o pé lá. Eu tenho um amigo, que ele é deputado, que ele me contou essa história. Falou, pô, eu investi, botei emenda, ficou 4 anos de relação lá com a prefeita, atendendo todos os pedidos dela. E eu esperava ter 50 mil votos lá, tive 1.500. O Nicolas, que nunca botou o pé na cidade, teve 5 mil. Então, assim, esses caras estão querendo um pouco mudar, mexer nesse modelo, até porque tem um impacto econômico e tem essa dificuldade de fazer essa relação quando você tem um fenômeno de comunicação, como o Renan Santos, como o Nicolas. Então, essa percepção hoje de que eles têm que criar limites para essa forma de comunicação, ela está um pouco quicando ali na Câmara dos Deputados. O Senado, como tem eleição de 8 em 8 anos, é um movimento mais lento. Mas se a Câmara empurrar isso, pode ser que seja um momento de se discutir isso, se discutir esse vínculo do parlamentar com sua base, e aí você delimita ali, como você tem, né, vários países que tem o distrito, e aí o cara vai brigar pelo eleitor, não é outro que vai chegar de fora aqui e tal. Pode criar até um modelo, às vezes, híbrido e tal, mas que o cara tem uma certa segurança que aquilo dali vai ser uma reserva eleitoral para ele. E aí pode interessar para alguns políticos e também pode interessar para alguns partidos, até para tirar essa pressão, porque hoje, para atender os candidatos, é uma briga enorme a distribuição de parte do recurso financeiro das campanhas. Ok. Eu acredito que com isso você Perguntas. Quem consiga. gostaria? Oi. O Mário estava falando Perdão. aqui. Eu acho que isso pode ser um caminho para viabilizar a mudança que a gente precisa ter, porque você cria um vínculo maior da base partidária com seu eleitor e um modelo de cobrança mais efetivo, porque você pode cobrar melhor. Hoje, quem você vai cobrar? Né? Não, e você até diminui um fenômeno, vamos falar a verdade aqui. Eu estava conversando tempos atrás com o ministro Zé Múcio, e ele virou, Márcio, virou uma loucura. Hoje o cara faz uma emenda, o cara é de Pernambuco e faz uma emenda para Paraíba, outra para Alagoas. E o que o cara está botando? Só tem uma explicação para isso e ela não pode ser publicada. Sim. Então, assim, Aí vem uma outra pergunta para ti. Qual é a chance, e vale para o Castilho também, qual é a chance de um dia a gente tirar o jabuti da emenda? Porque isso desculpa a expressão, é uma excrescência, tá? Você coloca, e o parlamento faz isso com uma certa frequência. A partir de um conjunto de emendas, ele encaixa um jabuti ali e passa mas eu alguma coisa. já vi até o governo fazer isso. Então, assim, quando interessa. É geral, é geral. Mas aí quando interessa para um determinado setor, ele vai lá e faz um movimento de colocar um jabuti num projeto que está tramitando e viabilizar aquilo, porque já vi projetos serem rejeitados aqui, aí o governo pega, teve uma MP que foi rejeitada, ele pega um pedaço, transforma aqui no jabuti, coloca em Muda. outra e consegue aprovar. Então, assim, é um mecanismo que é difícil você inibir, porque ele funciona como uma solução administrativa. Quando você tem um conflito, perde, você consegue renegociar, virar o jogo, você faz esse movimento. Agora, eu trabalhei com o Temer limitou os jabutis pela interpretação dele, você não podia colocar matéria estranha àquele projeto Faz dentro todo sentido. Ele fez isso. Durou pouco tempo. Por quê? Porque não interessava para o outro presidente da Câmara que veio depois, não interessava para o executivo. Aí chega um ministro lá e fala: Olha, meu projeto está aqui, não foi. Pô, coloca ali naquela. Pô, meu projeto é educação, você tem uma MP aqui que ela é sobre saúde, mas não vai fazer mal para ninguém, né? Coloca ali, aí quebra um galho, aí vira aquele negócio assim: é o quebra-galho, é um improviso. E é difícil, porque o famoso jeitinho brasileiro, né? E aí funciona para o bem e para o mal, às vezes. Ô, Márcio, Mário, respondendo aqui o teu lado, né, a minha impressão é que vai ser muito difícil mudar.
Vai ser muito difícil mudar por um motivo. Aliás, existem vários, mas tem um motivo em particular. O deputado ele pode criar um ambiente de casamento muito forte com um grupo de prefeitos da sua região e direcionar verbas que, num modelo diferente ao que está atual, dificilmente um prefeito de oposição receberia qualquer coisa do governo central. Então, eu acho que, sim, esse modelo precisa ser aprimorado. Existe algum questionamento? Eu acho que sim, o modelo é totalmente torto, porque o executivo não tem orçamento e não tem como aplicar verba onde ele quer. Então, o executivo está lá meio como fantoche. Mas considero muito difícil de mudar, uma vez que hoje é constitucional, existem regras, e as regras são bem rígidas. O ponto que talvez a gente vai conseguir melhorar um pouquinho, Mário, é o seguinte: a própria legislação atual de como se compõem os partidos vai fazer com que necessariamente os partidos políticos diminuam no Brasil. Existem regras que em cada eleição você tem que cumprir, você tem que ter um mínimo de 2% de votos em 14, por exemplo. Vamos debater um efeito interessante que está acontecendo hoje. O ex-governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, saiu batendo forte no Bolsonaro por causa do episódio do Banco Master. Isso causou, claro, um ganho de imagem para o Zema, para alguns eleitores que o apoiaram nisso, mas, por outro lado, causou um dano no Partido Novo, a ponto de já existir uma discussão. O próprio líder do partido chegou para o Zema e falou assim: alivia, porque tem muito eleitor de direita, bolsonarista de direita, que apoia muitas vezes o Partido Novo e que nós vamos perder por causa da base da eleição que virá e não vamos conseguir atingir o coeficiente eleitoral. Com isso, existe um risco enorme do Partido Novo não ter verba. Ele vai continuar com o partido, mas não vai ter verba nenhuma, o que significa politicamente vai deixar de existir, porque os deputados vão migrar para um lugar onde Sim. existe qualquer tipo de verba. Então, assim, é muito difícil, porque é bem complexo, nós estamos vivendo isso hoje. O PSDB está na mesma situação. O PSDB Sim. também corre o risco de perder, Muito. de não atingir a Eu cláusula de barreira. particularmente, nós em Brasília estamos fazendo uma análise aí profunda com relação ao movimento de eleição, estamos acompanhando as organizações dos partidos, que agora é um momento importantíssimo para você organizar os partidos para conseguir voto, onde você vai conseguir voto, quem você vai trazer. Só para vocês terem uma ideia, existe uma organização, né? Você não pode colocar como partido um número ilimitado de candidatos. Ele é 150% ao número de candidatos que um estado pode ter. No Brasil, os pequenos estados, nenhum estado tem menos que 8 deputados federais. Existe uma proporcionalidade na população, mas existe mínimos e máximos. Então, o máximo é São Paulo, que tem lá 70, e o mínimo acho que são 8, que meia dúzia, 10 estados têm. E aí você tem que criar um número X, 150% desses partidos. Então, no caso de São Paulo, você precisa ter lá uma chapa de 105 candidatos máximo. E aí os partidos estão discutindo quem é que nós vamos colocar, porque existem candidatos que claramente não vão ser eleitos, mas eles precisam fazer 5 mil, 10 mil, 8 mil votos, porque eles empurram os candidatos de cima para você conseguir. E esse cara negocia isso. Não é que o cara vai lá e fala: eu vou trazer 5 mil votos, isso não vai custar nada. O partido apoia o cara, obviamente, financeiramente suporta o sujeito que vai trazer 5, 10, 15, 20 mil votos, que sabe que em São Paulo não vai ser eleito para nada. São Paulo, o coeficiente deve estar na casa aí dos 214, 215, mas eles ajudam a empurrar. Todo esse mecanismo mostra que para você conseguir fazer qualquer mudança vai ser muito difícil. Agora, talvez
com um número menor de partidos, e nós acreditamos que ao final dessa eleição nós vamos ter aí entre 9 e 10, que talvez com federação 7 ou 8, é um chute, nós vamos mudar bastante, porque vai existir uma concentração maior. Por um lado, é uma coisa boa, porque você tem menos partidos de aluguel, por outro lado, é difícil, porque você vai ter uma concentração maior de poder e de riqueza na mão de alguns partidos. Márcio, eu quero te ouvir. Você já fez um quadro perfeito aí do que está para acontecer. Eu acho que é só assina embaixo da sua avaliação. Senhores, perguntas. Eu combinei com o Márcio que ele vai ficar até às 8h15 para que todo mundo também possa jantar. Se o Rubem Osta lá em Boston, ele ganhou 1 hora aí de vantagem. Então, é 8h15 horário Brasil, viu, Rubão? Alguém tem alguma pergunta que gostaria de colocar? Eu queria, antes de deixar aqui aberto, eu queria ouvi-los. O que vocês. A minha ideia é tentar, ainda mais agora que a gente vai entrar num processo de campanha, a minha ideia é, pelo menos uma vez por mês, fazer um debate e aí o Márcio poder falar da campanha, do que está acontecendo, não só a estrutura, porque agora, hoje, ele falou muito da estrutura, mas. Aliás, Márcio, você podia encerrar esses 10 minutos aí falando um pouquinho dos movimentos das campanhas, né, da pré-campanha que está acontecendo, mas eu queria ouvir a todos os colegas para, primeiro, se vocês gostam da ideia de, sei lá, uma vez por mês a gente fazer, uma vez a cada mês e meio, fazer um debate, ouvir um pouquinho, o Márcio fazer aí, eu queria ouvir a todos, para não ficar aqui só eu falando. Eu acho perfeito, Castilho. Eu acho perfeito. Gosto demais da ideia. Achei fantástica essa explicação. Que a gente às vezes não tem bem ideia do que está acontecendo por trás das cenas, como é que funciona as coisas. Você só escuta falar bobagem daqui de acolá. Eu achei perfeito. Eu acho que uma vez por mês está de bom tamanho. Legal. Castilho, você só me permite aqui, eu só quero falar uma coisinha. Você falou você também mencionou, antes de avançar na eleição aqui, você mencionou que vocês vieram conhecer os trabalhos das frentes parlamentares. Em 2010, eu fiz uma pós-graduação aqui na UNB em Ciência Política. E eu estudei, naquele momento, para fazer um trabalho científico ali e analisar alguma coisa que eu queria conhecer mais profundamente, eu analisei a Frente Parlamentar da Agricultura. E é um negócio impressionante, porque ela era a frente mais organizada naquele momento. E ela tinha surgido desse movimento, que tinha, claro, tinham empresas, tinham pesquisadores, tinham advogados, tinham ex-funcionários do Ministério, tinha gente relacionada à Embrapa. Era um grupo, mas que também identificou ali os personagens que tinham postos estratégicos, que estavam sempre nas senadorias importantes do Congresso Nacional, e eles já ocupavam naquele momento ali um protagonismo fantástico dentro do Congresso Nacional. E essa frente, ela cada vez mais vem se profissionalizando, e vocês veem como o agronegócio brasileiro, que é essa máquina que a gente sabe que ele tem uma defesa aguerrida dentro do Congresso Nacional, né? É um trabalho que eu acho que assim, ele é para mim um norte de toda a operação ali. Eles fazem comunicação, fazem estudos, fazem o trabalho de lobby bem feito, eles fazem o embate do ponto de vista de defesa da causa. Então, assim, uma atuação que eu acho que está sendo copiada aqui. O Castilho tem feito esse trabalho na Frente Ambiente de Negócios com o Instituto Unidos Brasil, e é o caminho que eu acho que ele é fantástico para você alcançar um resultado em defesa do seu segmento. Sem isso, não vai adiante. O Rubem levantou a mão. Márcio, a gente viu aqui na tua explanação, na do Castilho também, uma coisa assim meio parecida com o mapa do inferno, cara. De verdade, de verdade, de verdade. O inferno é mais organizado. Não, Rubem, não. Não, O inferno tem a mais gente processo. a gente vem
vindo ao longo dos anos, só piorando, só piorando, só piorando, e hoje é isso que está aí. Aí eu te pergunto, Márcio, assim, sem querer abusar, qual é a tua visão de médio e longo prazo? Você enxerga, sem sacanagem nenhuma, não vou dizer aqui que a saída é aeroporto, você enxerga alguma saída nesse médio e longo prazo? Ô, Rubem, falando muito francamente assim, eu achava que essa eleição era uma eleição da renovação. Se você olha, as pesquisas, 60% do eleitorado não queria que o Lula fosse candidato. 70% do eleitorado não queria que o Bolsonaro fosse candidato. Então, ó, a gente já tem majoritariamente, em qualquer cenário que a gente olhasse, os dois nomes mais importantes da política brasileira e os dois maiores comunicadores da política brasileira têm uma rejeição muito maior do que uma aprovação. Então, o que que as pessoas queriam? Algo novo. E aí, falando um pouco, já entrando um pouco na avaliação dessa eleição agora, aí o Lula escolheu o Bolsonaro como seu adversário, o Bolsonaro colocou o filho para representá-lo, e o Bolsonaro escolheu o Lula como adversário, achando que tem condição, de derrotar. E aí nós ficamos sem a opção do novo. Não, não é o candidato Zema que eu estou me referindo, não, mas uma opção com a cara nova. Alguém que trouxesse uma proposta, alguém que pudesse furar esse bloqueio. O nome, para mim, era assim, que encarnava isso perfeitamente, era o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. Não é porque a gente tem o mesmo sobrenome, não, então não somos parentes, não. Até conheço ele desde o tempo do PPI, ali a gente trabalhou junto no governo Temer, mas eu acho que ele é um quadro que ele incorpora e sairia, de um estado muito importante, com uma votação expressiva, traria o Sul, Centro-Oeste facilmente. Ele é um cara de infraestrutura, fala bem com agronegócio, fala bem com o mercado financeiro. Ele tem uma história de uma pessoa simples que é pouco conhecida ainda, que dá para se identificar com as classes baixas brasileiras. Então, assim, acho que assim, o perfil dele tinha várias coisas que para mim encarnavam isso. Outro nome poderia ser o Ratinho, que também tem uma experiência, tem um governo muito interessante no Paraná, tem, ali um trabalho que eu acho que merecia ser conhecido no Brasil inteiro e que tem uma visão diferente, de gestão pública, e que a gente sairia dessa polarização que a gente vive, né? E aí, o que nos foi negado? Porque a articulação política do Lula foi eficiente, a articulação do Bolsonaro até agora foi eficiente, e eles mantiveram congelados esse processo. Agora, acho que acaba nessa eleição um pouco, porque o Lula, pela idade e pela limitação, não pode ser mais candidato. A Premoar le deluge. Eu acho que assim, eu acho que depois do Lula, o PT vai encarar aí um desafio de sucessão. É uma briga porque os paulistas têm aquela coisa, vai ser o Haddad, quem que vai ser? Eles se matam ali. Tem a Glaze lá que criticava muito o Haddad quando estava na Casa Civil. Tem o Camilo lá do Nordeste. Tem os baianos que vêm ali Então, assim, é uma confusão. Quem que vai ser o sucessor? Me parece que ali vai ser uma briga feia para depois do Lula. Então, se a gente fala no médio prazo aqui, o PT vai ter uma crise de sucessão, mesmo tendo a máquina na mão, vai ter um processo difícil de depuração ali, de encontrar essa liderança. E vai ter todo o desgaste que eu acho que o governo, já está enfrentando. Eles estão botando os cofres agora, abertos a toda aí para tirar dinheiro para financiar moto para motociclista de Uber, carro, trator, o que puder, o governo está fazendo, rola dívida, gasta aqui e ali para garantir a reeleição do Lula. Mas a conta vai chegar, eles vão ter que fazer ajuste, vai ter que ter vai ser uma situação um pouco, para mim, um pouco mais complicada na sequência do que o momento atual. Um pouco mais, um governo mais parecido com a Dilma, tá? E a Dilma pagou um preço alto por tudo que ela teve que fazer depois de ajuste, corte e tal. E aí esse preço vai ficar para o Lula se acertar. Do outro lado, a gente vai ter que ver a direita, como vai ser, o centro-direita. Acho que se o Flávio perde essa eleição, o Bolsonaro vai ter dificuldade de manter um protagonismo na liderança. E aí eu acho que vão surgir novas forças ocupando esse espaço. E aí a conta também vai ser paga. Se ele tem uma derrota, a conta de perder a eleição e mais 4 anos do PT vai ser entregue a ele. É uma fatura que ele vai. E aí nós vamos dar um passo na direita para novos nomes. O que que a gente vai construir ali? Eu acho que serão personagens, tanto a esquerda quanto a direita,
que não têm essa força carismática, mas que podem ser mais arejados e que vão ter que fazer uma composição diferenciada. Tem coisas interessantes aí para a gente ver. Eu acho que assim, eu olho para frente torcendo para que a gente tenha algum nome que pense grande, que tenha um resgate, um projeto de Brasil interessante, que possa ser desenvolvimentista também, mas com responsabilidade fiscal, que crie um ambiente ideal para que os negócios aconteçam no Brasil e que a gente não fique perdendo tempo como a gente perdeu desde os anos 80, né? A Coreia não era isso que é hoje, era a Coreia do Sul, a China não era o que é hoje, está avançando, a Índia está avançando, os países estão crescendo, a Ásia está crescendo muito, é o centro de crescimento econômico que eu costumo brincar. É que se tem alguém que salvou o capitalismo do século XXI, foi o Deng Xiaoping, quando ele muda a China de rumo e a China cresce no século XXI como está crescendo. Então, assim, por quê? Porque tem um pragmatismo muito grande de olhar o que a gente tem que fazer para crescer na economia. Que a economia crescendo, a gente distribui renda, a gente enriquece a população, a gente cria novas empresas, a gente cria um efeito, né, e um ciclo virtuoso de crescimento. Acho que é isso que o Brasil precisa resgatar e encontrar isso de uma forma. Aí tem que ver se o nome vai surgir realmente para fazer esse processo aqui, mas depois dessa eleição, eu acho que pode surgir oportunidades aí no futuro. Infelizmente, nós vamos ter que perder talvez 4 anos para isso. Esse eu só não sei se a gente aguenta. Essa era a minha pergunta. Seremos Eu capazes de só não sei se sobreviver? nós aguentamos mais 4 anos, com uma dívida pública batendo 80 e tanto por cento. Não, Esse vai bater um descontrole PIB. generalizado, vai Vocês bater já o fizeram a conta PIB. do orçamento? Não, Eu- É, vira. Eu já fiz a conta, vira. nós Vira, aí nós fica estamos nós estamos complicado, com. porque o cara que entrar, mesmo que entre, vai nadar como? Eu estou vendo, como Não, o Rubem disse, eu estou vendo a luz no fim do túnel, mas estou vendo. se nós fizermos uma análise, o Luiz Sérgio, você quer falar? Ô Castilho, eu ia só complementar as palavras do Márcio. Bom, primeiro, cumprimentá-lo pela iniciativa, vocês todos. E no cenário que ele descreveu para nós aí, é melhor o Lula ganhar, então. Porque se o Lula vence, no cenário dele, as coisas vão acontecer daqui a 4 anos. E agora, se a direita vence no papel encarado pelo Bolsonaro, não sei o que vai acontecer. Porque você vai diluir a direita. E vai criar uma força na esquerda novamente, né? Isso, Olha, exatamente. Esse é o meu cenário. Então, melhor, pegando a ideia do Márcio, é melhor que o Lula vença e faça todas as porcarias que precisa fazer para sepultar essa filosofia que esse partido tem e tentar torcer para que alguma força política surja de renovação. Não, é assim, o Mas, Lula Sérgio, ganha, daqui 2 anos o Alckmin É, é, assume. É bom. eu acho que lutar, né? Nós temos um papel a cumprir, nós que estamos aqui, né? E esse papel é encontrar o nosso espaço para poder defender as nossas ideias. Então, eu, 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 eu tenho visto esse trabalho que a gente faz em Brasília, junto com, né, centenas de empresas e entidades. Por exemplo, o Instituto hoje é apoiado por 37 entidades. Né? Nós temos lá a Brasca, a Associação Brasileira das Empresas de Capital Aberto, a BIT, a BINE, a BIDA, a BIC de alimentos. Nós temos um monte de várias entidades e várias empresas de grande porte que nos apoiam, né? Gerdau, Renner, Riachuelo, vou aqui ter uma lista bastante grande. E qual é o ponto? É que vamos imaginar que vamos fazer uso também daquilo que faz parte da primeira do debate do Márcio, que é mostrar a força do parlamento hoje. Se o parlamento é tão forte, nós temos que fazer uso desse parlamento para nos defender também. Porque, querendo ou não, o Poder Executivo tem limitações. Né? Para você ter uma ideia, no ano passado, nós e o B, junto com a Frente Parlamentar,
nós derrubamos 27 vetos do presidente da República. Leis que foram aprovadas, ele vetou, a gente foi lá e derrubou. Derrubou com trabalho que alguns deles até de madrugada, né? Está aqui a Carla da minha equipe, que muitas vezes ficamos até 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, para conseguir um voto decisivo para a gente conseguir derrubar um projeto. E isto acontece no corpo a corpo. Eu tô contando uma coisa assim, Brasília é um bicho que todo mundo precisa entender. Não é todo mundo movido a dinheiro. Primeiro, porque eu acabei de dizer, o parlamentar hoje tem orçamento grande à sua disposição, então não é como, vamos fazer um negócio, todo mundo é. Não, não, não. Outra coisa importante, nós não conhecemos quem nós votamos. Eu vou fazer menção aqui a um parceiro que é uma entidade que eu recomendo que todos acompanhem, que chama Ranking dos Políticos. Está aqui o Gabriel, ela é liderada por um grande amigo que está num evento agora em São Paulo e não pôde participar, mas o Gabriel está aqui. O Ranking dos Políticos faz um trabalho super interessante. O que eles fazem? Eles avaliam, a partir do momento do modelo de votação de cada deputado, eles criam uma pontuação, obviamente com a visão pró-mercado, óbvio. Então, esse deputado tem uma votação de acordo com a sua participação ao longo do ano. E, ao final do ano, eles colocam um ranking para mostrar quem foi o deputado mais bem votado ou menos bem votado. Esse ano, graças a Deus, aqui em São Paulo, quem ganhou a melhor deputada foi a Adriana Ventura, que é uma pessoa que eu particularmente gosto muito, é uma deputada que eu tenho uma grande amizade. É engraçado que Brasília vai. Há 6 anos atrás eu conhecia meia dúzia de deputados pelo nome. Hoje eu devo conhecer um quarto, um terço da Câmara pessoalmente. Mas a Adriana fez um trabalho, ganhou melhor a melhor deputada e tem um ranking que é interessante para que cada um de nós também possamos dar uma olhada lá no ranking para falar como é que está o desempenho do meu né, candidato. Eu vou dizer uma coisa, assim, muito particularmente, aqui é uma opinião minha, absolutamente pessoal. Nós, em São Paulo, temos, sem dúvida alguma, um grupo de senadores que é absolutamente lamentável. Os senadores de São Paulo não têm nenhum protagonismo no país, zero. O astronauta é um sujeito bem intencionado, mas não tem liderança de nada. A Mara é uma pessoa bem intencionada, mas não participa. Inclusive, eu votei nela e não votaria mais pelo que ela tem defendido, não votaria mais nela. E o último, que não dá nem para falar que ele foi um substituto lá do deputado que morreu na Covid, que é assim, é ridículo. Então, você pega o Senado, que cada estado tem 3, que é diferente da Câmara. A Câmara tem uma proporcionalidade, o Senado não, 3 para cada um. Se você pega os estados do Nordeste, Norte e Nordeste, bota 3 cada um, e esse pessoal vota em bloco porque eles negociam. Por que você acha que o Alcolumbre manda no país e o cara é do Amapá? O Márcio acabou de dizer. E outra, não é que ele é do Amapá e ele não aprendeu. Esse cara teve um gênio que foi, na política, o mestre dele, que é o José Sarney. O Alcolumbre, antes de entrar para ser, né, ele colou no Zé Sarney como deputado federal e aprendeu, e fez o mesmo caminho, foi pelo Amapá. E quando você vê hoje os debates no Senado brasileiro, os debates importantes são liderados por gente do Nordeste. Nada contra, absolutamente nada contra, mas temos que entender que a representatividade no Brasil, nesse sentido, está torta. E está torta, em grande parte, porque nós, empresários, não falo nem como cidadão, nós, como empresários, nós, como executivos, nunca nos envolvemos, porque a capacidade nossa de poder debater com quem foi, eu lanço aqui, se vocês fizerem aí uma avaliação, quem foram os últimos deputados que vocês votaram nos últimos anos? Provavelmente você não vai lembrar. Não, eu não lembro quem eu votei. Ou seja, a representatividade cada vez maior do parlamento brasileiro e nós, como população, não sabemos nem quem a gente vota. Então, é muito importante essa participação, por isso que qualquer elemento de conhecer, de estudar, de avaliar, é muito importante,
porque isso vai fazer, Luiz, e vai fazer, Mário, e vai fazer, Zé, que vocês três falaram sobre isso vai fazer o seguinte: mesmo com um governo de esquerda, vamos imaginar que o Lula ganhe, faltam 3 pontos para ele ganhar hoje, se a gente olhar hoje, e ele está conquistando esses 3 pontos com esses pequenos movimentos, 3, 4% ele ganha, que é o que falta. Mas vamos imaginar, nós estamos com um governo de esquerda desde o ano 2000. Teve um governo Bolsonaro no meio do caminho, o resto foi o governo de esquerda, a não ser o presidente Temer, que assumiu a bucha deixada pela Dilma. E ele fez um governo mais de centro. Agora, é importante a gente entender que, se o parlamento é forte, nós sim podemos fazer a diferença participando. Carla, você tinha levantado a mão. Você quer falar alguma coisa? Fala bem do IUB aí, Carla. Eu gostaria de só parabenizar todos, né, pelos posicionamentos, pelo Márcio, a belíssima avaliação, né, informar que nós estamos aqui em Brasília, eu sou a secretária executiva da Frente Parlamentar Mista do Ambiente de Negócios, que o nosso braço técnico é o IUB, que já vem fazendo, né, vários debates técnicos e levando o posicionamento do setor produtivo, nacional, dentro do Congresso Nacional, né, participando de vários debates, vários é, movimentos empresariais. Então, é muito importante e convido a todos a estarem em Brasília, quando vierem a Brasília, a conhecer a nossa sede, né? Ficamos na QI 19 do Lago Sul, então será um grande prazer recebê-los aqui e estamos à disposição também, né? Frente Parlamentar, Mista do Ambiente de Negócio e o Instituto Unidos Brasil. Obrigado. Gabriel, quer falar? Castilho, meu amigo, obrigado pela menção ao ranking dos políticos. E gostaria também de dizer o seguinte: apesar da Adriana Ventura ter sido a melhor deputada na Câmara dos Deputados, evidentemente, o melhor senador é o presidente da frente parlamentar de vocês, o senador Efraim. Ganhou como o melhor senador mais bem pontuado e colocado de toda a legislatura 23, 27, não é? Então isso mostra competência na escolha de vocês também, de bons parlamentares. O deputado Mendonça está no top 10 do Brasil, está em primeiro do seu estado, e isso, portanto, mostra a qualidade legislativa do trabalho que vocês fazem. Contem com o ranking dos políticos, como sempre, nessa parceria. Juan está em um jantar agora, né? Já avisou, mas vim aqui representando ele da forma que posso. Estou à disposição, eu dirijo lá a pasta das relações governamentais, fico responsável pelo relacionamento com os parlamentares, da forma que o ranking puder ajudar. Estamos sempre à disposição do IUB, pelo respeito e admiração ao trabalho de vocês. Um abraço a todos. Obrigado, Gabriel. Márcio, vamos encerrar suas últimas considerações e eu já, de antemão, agradeço a participação de todos os amigos aqui e vou tentar marcar aí nos próximos 45 dias para a gente falar um pouquinho de eleição. Fala, Márcio. Não, é só para deixar tranquilos aqui, gente. Eu, por dever de ofício, eu sou otimista. Eu acho que, assim, o Brasil passou por muita coisa, nós estamos aqui, a gente já viu crises piores do que essa. Quando eu falo que o governo Lula vai ter que acertar essa conta se ele for reeleito, o Castilho falou que faltam 3 pontos, mas a dinâmica da campanha eu acho que é difícil Ainda garantir muda. que o Lula tenha uma vitória Não. no primeiro turno, porque ele não conseguiu isso de outras vezes, quando a situação era até melhor, mas ele está trabalhando intensamente. É claro que os seus adversários também têm que colaborar aí para evitar que ele ganhe o primeiro turno, que seria uma vitória muito expressiva para ele e talvez isso aí criasse um desvirtuamento. Mas o Brasil tem potenciais incríveis em várias áreas, é só a gente acertar os ponteiros aqui e começar a pensar para frente. Eu acho que essa atuação aqui, vocês estando aqui a essa hora debatendo, já mostra que vocês têm muito interesse nisso. Isso que é fundamental. É estar envolvido nesse processo, é brigando, é mostrando o que está sendo feito, é valorizando a ação do empresário brasileiro, comprando essa briga que eu acho que a gente consegue ter esperança que esse país vai reverter um pouco esse quadro.
Senhores, senhoras, obrigado. Ótimo vê-los. Obrigado Até a a você. próxima. Eu mando o recado. Um abraço, obrigado. Boa Valeu, noite. Um abraço. Rubão, Obrigado, Castilho. De boa temos Palmeiras semana. aí, Rubem. Boa semana. Vai, Obrigado. Brasil. Boa Rubem, tô te noite. Boa mandando a noite. camisa Boa noite. verde aí. Tchau. E aí? Um abraço, pessoal.